Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre as chamadas de Deus. E estamos a considerar algumas das muitas chamadas de Deus em relação ao seu povo, em relação ao crente em Cristo Jesus. E então, nos estudos anteriores, nós já estudamos algumas dessas chamadas. A chamada para a santificação, chamados para ser santos, lemos isso em Coríntios. A chamada para a comunhão com o seu Filho, isto é, vivermos numa comunhão com o Senhor Jesus no nosso dia-a-dia. O último estudo falamos acerca da chamada para a liberdade. Deus chamou-nos para a liberdade. Hoje vamos falar acerca de uma outra chamada, a chamada para a paz. E lemos em 1 Coríntios o seguinte, no capítulo 7, versículo 15. Deus chamou-nos para a paz. A paz é algo que está no coração de Deus. E Deus quer que também esteja no coração de cada um do seu povo. E nós lemos isso de uma forma transversal ao longo de toda a Bíblia. Em todas as épocas, em todas as dispensações, o Senhor quer abençoar o seu povo com paz. E por excelência, o Senhor Jesus falou de uma forma muito particular, de uma forma muito específica, direcionada acerca da paz. E não é de estranhar, porque um dos títulos dele, por exemplo, é Príncipe da Paz. Nós lemos que acerca do seu reino que ele vai implantar um dia na terra, nós lemos e que no seu reino a paz não terá fim. E ele aprecia tanto a paz que, por causa de estabelecer a paz entre o homem e Deus, Deus o Pai, ele deu aquilo que de mais precioso e mais valioso tinha. Ele deu a sua própria vida. E nós lemos que somos justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós lemos que ele fez a paz pelo sangue da sua cruz. Portanto, Jesus deu a sua vida para que nós fôssemos reconciliados com Deus e assim tivéssemos paz com Deus. Com esse Deus que também é chamado o Deus de paz. Um dia Jesus disse aos seus discípulos, e disse num dia muito particular, marcante, foi no dia em que ele se reuniu pela última vez, celebrou a Páscoa, e a certa altura ele vira-se para os seus discípulos e diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Mais tarde, após a sua ressurreição, ele aparece no meio dos discípulos e saúda-os. Saúda-os com aquilo que eles mais necessitavam, com algo que, sem dúvida nenhuma, era muito precioso para o Senhor Jesus e para os seus discípulos. Ele anunciava-se e anunciou-se no meio deles dizendo: paz seja convosco. Em relação ao nosso comportamento, ele diz, a palavra de Deus diz, sempre que possível, tende paz com todos. Jesus, ele incentiva os pacificadores dizendo-lhes que eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E em todas as áreas. Por exemplo, nós vemos que a casa dividida, com falta de paz, com conflitos, dissensões, não pode prosperar. Qualquer organização, qualquer organismo, qualquer empresa, mesmo a própria igreja, que é um organismo vivo, sem paz, está condenado a um marasmo espiritual, a falta de crescimento. E em vez de ser um lugar abençoador, um lugar onde as pessoas se sintam bem, isso pode trazer perturbação à nossa alma e impedir o nosso crescimento e o crescimento da própria igreja. Uma das razões pelas quais a igreja primitiva cresceu, nós temos isso em Atos capítulo 9, versículo 31, temos a explicação para esse crescimento. Em pouco tempo eles chegaram aos confins do Império Romano.
no meio da adversidade, no meio das dificuldades, das prisões, torturas, condenações públicas. Mesmo assim, a Igreja cresceu. Porquê? Porque nós lemos em Atos 9:31, assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. As igrejas tinham paz. Hoje, o versículo que nós lemos está no contexto familiar. Paz no meio da família, paz nos lares. Os nossos lares, por excelência e por definição, e particularmente os lares do povo de Deus, deveriam ser casas e devem de ser casas de paz. Um lugar seguro onde a ansiedade e a perturbação que nós trazemos de fora sejam esbatidas, diminuídas, quem sabe até desaparecidas quando nós chegamos ou quando nós deveríamos de entrar na nossa casa e isso desaparecer, porque a paz devia ser de tal forma que combatesse e anulasse essa perturbação, essa ansiedade, essa inquietação interior. No fundo, a falta de paz que temos tantas vezes lá fora devido às nossas preocupações, o mundo em que nós vivemos, agitação profissional, chegar à nossa casa e sermos envolvidos por esse manto de paz, por esse ambiente, pelo ar que se respira na nossa casa, que deve ser um ar caracterizado pela paz, um ambiente pacífico por excelência. Mas, tantas vezes, em vez disso acontecer, os lares ainda agudizam a falta de paz que nós temos no mundo lá fora. No contexto familiar, eu só queria falar acerca de alguns tópicos. 4. Claro que este assunto é um assunto vasto, mas o propósito do nosso estudo, o propósito deste vídeo, é apenas para chamar a nossa atenção, para alertar, para dar algumas pistas, algo que possa ser útil, alguma ferramenta que nós possamos usar e depois a extrapolar, ir mais fundo, ir mais longe do que aquilo que nós dizemos. Deixamos então só quase que enunciar 4 razões pelas quais pode não haver paz no nosso lar. Primeira razão. Falta de comunicação. Há maridos, há esposas que não enfrentam os factos, não falam sobre as questões mais sensíveis. Pensa-se que com o tempo as coisas se vão diluir e desaparecer. Não. Às vezes, e muitas vezes, e quase sempre, o tempo vai enquistar essas situações, ampliá-las até. Varrer o lixo para debaixo do tapete é possível durante algum tempo, mas chega-se a páginas tais que o tapete já não consegue cobrir todo o lixo. Extravasa. Falta de comunicação. Falta de amabilidade e gentileza. Às vezes nós pensamos que devemos ser gentis para com todas as pessoas, mas em casa já é terreno conquistado. Já não é preciso esforço. Já não é preciso termos esse cuidado e falarmos respeitosa, amavelmente, gentilmente com a nossa esposa, com o marido, conforme o caso, com os nossos filhos. E fala-se com rispidez, mau humor. E quando do outro lado não há uma resposta branda para diluir e anular esse furor, quando também há rispidez, quando há frontalidade exagerada, sem sabedoria, o que é que vai acontecer? Estamos a colocar mais lenha para a fogueira. E a Bíblia diz, sem lenha o fogo se apaga. Se nós colocamos mais lenha, então, se também respondemos à falta de amabilidade com rispidez e grosseria, com certeza
que o lar não será uma casa de paz. A falta de assumir as culpas. Terceiro tópico. Não pedir desculpa e muito menos pedir perdão. Reconhecer os erros e mudar. A Bíblia diz: aquele que confessa as suas transgressões e as deixa, esse alcançará misericórdia. No nosso relacionamento no lar, nós não casamos com um anjo nem somos anjos. Portanto, há dias, há situações, há momentos em que nos resta apenas uma coisa: é assumir a nossa culpa e dizer: pequei, perdoa-me. O lar, quarto tópico, é um terreno fértil. É um terreno fértil porquê? Porque é um terreno que foi criado por Deus, estabelecido por Ele. Mas é nos terrenos férteis que também as ervas daninhas crescem mais facilmente. No fundo, o lar é um terreno fértil, mas precisamos ter cuidado com as sementes que nós semeamos no nosso lar. Se não fizermos nada, e não é preciso fazer nada para que as ervas daninhas cresçam, mas para que a boa sementeira seja feita, precisamos de escolher as boas sementes. Manifestação de amor, gratidão, respeito, generosidade, valorização do outro. A nossa casa ser uma casa onde se ora, onde cada um de nós individualmente ora e oramos também em conjunto. E há casas assim. E Jesus disse: e quando vós entrares numa casa, se for uma casa de paz, ou entrares nessa casa, que a paz dessa casa deixa sobre vós. Deixa sobre vós. Que a nossa casa seja assim. Que nós ao entrarmos na nossa casa, a paz que existe lá, que está lá armazenada, que foi aumentada dia após dia, deixa sobre nós e deixa também sobre aqueles que nos visitam. A paz da nossa casa deixa sobre aqueles que entrarem nela. Concluo estes pensamentos com uma oração. Que a paz vinda de Deus, a paz a sério, da alma, seja com a nossa casa. Porque Deus, em relação à família, em relação ao lar, como lemos em 1 Coríntios capítulo 7, Deus chamou-nos